Gente, boa tarde, né? Estamos aqui iniciando uma semana aí de palestras na Escola de Química. Queria agradecer, né, ao professor Hélio, que está aqui com a gente essa tarde, vai falar um pouquinho aí sobre os impactos geopolíticos dessa pandemia, né? E agradecer, né, por estar aqui com a gente. Hélio, agradecer também ao professor Lauro por ter viabilizado essa palestra, e vou passar a palavra para ele. Oi, gente, boa tarde. Desculpa aí pelo pequeno atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos hoje, mas está tudo certo. Como o Hélio já disse, vai dar tudo certo, né? Acho que é a frase do ano, né? Então, estou muito feliz, tá, gente, por ter o Hélio aqui para fazer essa palestra para a gente. Né? Se vocês que vêm acompanhando, a gente está tentando oferecer palestras para os alunos da Escola de Química, dos 4 cursos da Escola de Química, tanto no aspecto técnico da formação deles, mas nós estamos tendo palestras também um pouco fora da formação de vocês. Essa de hoje eu não sei classificar, tá? Claro que seria algo que vocês não veriam na graduação de vocês, vocês provavelmente não teriam uma aula sobre isso. Mas, gente, tudo que está acontecendo hoje em dia está tudo relacionado, o futuro que vai acontecer com o país, com o mundo, está sendo decidido agora. Então, não sei dizer para vocês se é uma palestra tão fora disso. E aí, pensando em ter essa palestra, eu convidei o professor Hélio, tá? Não preciso esconder de ninguém, é um amigo de longa data. O Hélio, ele é doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, a formação básica dele é em Geografia, fez graduação em Geografia, mestrado em Geografia, ambos na Unicamp, e depois esse doutorado em Economia Política Internacional na UFRJ, então ele também é, de certa forma, cria da UFRJ, e atualmente ele é professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meira Matos, do SEME, onde coordena a seção temática Geopolítica e Defesa, do Observatório Militar da Praia Vermelha. Inclusive, eu não lembro nem se ele lembra disso, mas quando a gente conversou 2 semanas atrás sobre essa possibilidade de palestra, ele até comentou que talvez pudesse começar explicando, apesar dos locais que ele trabalha, ele não é um militar, ele não é um representante das Forças Armadas, ele é um civil trabalhando em instituições militares, e aí ele poderia, né, se for possível, você começa só explicando isso, como é que um civil trabalha e pesquisa com defesa numa instituição militar, e daí você engrena na sua palestra, tudo bem? Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado, a palavra é sua. Tá ótimo. Expandir aqui. Todos me escutam e me ouvem, correto? Correto. Perfeito, então. Então, boa tarde a todos, tá? Primeiramente, é um imenso prazer participar dessa atividade com os colegas da Escola de Química. Eu começo agradecendo à diretoria e ao professor Lauro Melo pelo convite, pela oportunidade de dialogar com um público tão seleto e tão, digamos, precioso para a nossa sociedade. Eu começaria dizendo que do meu ponto de vista, uma relação total entre o assunto aqui a ser abordado e a formação de vocês, e a formação dos colegas químicos, dos colegas engenheiros de alimentos, das demais engenharias, exatamente porque um dos aspectos essenciais da discussão aqui é a relação entre a geopolítica e o sistema nacional. E quando a gente pensa em sistema nacional, está pensando basicamente a correlação entre as forças produtivas, entre a capacidade produtiva nacional, em grande medida determinada pela produção industrial, pela indústria, e o aparato de ciência e tecnologia. Então, indústria e ciência e tecnologia tem tudo a ver com as políticas públicas, tem tudo a ver com a forma que o país costura suas políticas e as suas relações internacionais. Então, basicamente, a discussão sobre a geopolítica, sobre a inserção geoestratégica do Brasil, perpassa o estado da arte ou a situação, né, das capacidades produtivas nacionais, vista aqui com indústria e ciência e tecnologia.
Eu acho que esse diálogo é muito importante para as ciências sociais, para a política, né, para a economia, para a geografia, que é de onde eu venho, exatamente buscando, via ciências sociais, ciências humanas, os métodos, explicações que ajudem a formulação de políticas públicas e pensar o nosso país, os nossos desafios, e o diálogo com as ciências mais duras, ou as ciências exatas, ciências biológicas, as engenharias, que representam, digamos, a base material da riqueza de uma nação. Então, isso é muito importante. Também acredito, e fico muitíssimo feliz pelo convite, exatamente porque esse diálogo é a razão máxima da existência de uma universidade, dos centros de pesquisa, de pessoas comprometidas e instituições com as questões nacionais, com os desafios que se apresentam ao Brasil. Portanto, estamos exatamente dentro de um mesmo problema, estamos dentro de um enorme desafio, e que o compartilhamento dessas experiências nossas é o que pode nos ajudar a superar esse momento tão difícil para a nossa sociedade. Tá? Então, novamente, aqui, agradeço a diretoria, agradeço novamente ao colega e amigo Lauro por esse convite e essa singular oportunidade. Tá? Também agradeço a todos os alunos, a todos os colegas, professores, funcionários, técnicos, o público em geral, que destinou parte do seu tempo para nos escutar aqui. Isso é, de fato, algo que nos estimula bastante, tá? Sou o professor Hélio Caetano Farias, tá? Sou do programa de pós-graduação em Ciências Militares do Instituto Meramatros, tá? Que fica na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a ECEME. Então, o plano da minha apresentação, fiz alguns slides, né, como sugeriu o colega Lauro, basicamente uma breve apresentação dessa minha localização institucional, que é muito importante, eu diria, do ponto de vista para entendermos um pouco os avanços, os retrocessos, e como se encontra o diálogo entre civis e militares no estudo da geopolítica, no estudo da defesa nacional. Então, começo apresentando um pouco a minha localização profissional. E aí, efetivamente, entramos no tema da geopolítica e a pandemia, os impactos à ordem internacional e as respostas dos estados, que basicamente vou pegar o caso norte-americano e comentar algumas questões relativas à China e, obviamente, para finalizar pensando o Brasil e os desafios imediatos de médio e longo prazo. Espero, ao final aqui dos 30, 40 minutos, tá, no máximo, que seja uma boa reflexão, não quero deixar ninguém aqui desanimado, longe disso, não é. Acho que o nosso ponto aqui é compreender a gravidade do momento que estamos e, ao mesmo tempo, ter energia, ter o otimismo, ter a vontade fundamental, né, a todos nós, acadêmicos, que pensamos, de construir soluções, de pensar aí a transposição desse momento grave ao nosso país, à nossa universidade, à nossa sociedade de maneira geral. Tá? Então, um pouco onde eu trabalho. Né? A ECEME é a Escola de Comando, Estado-Maior do Exército. A ECEME é uma instituição centenária, né? Ela foi fundada em 1905, exatamente para formar um oficial do Estado-Maior. Né? Então, cursos destinados à oficialidade do Exército, basicamente majores, coronéis e generais, exatamente as funções de comando. Então, desde o início do século, existe o curso, o CAEM, Curso de Estado-Maior, né? E esse curso é destinado especificamente a esse público que acabei de citar. Né? Então, tem modalidades desse curso e mantém a sua trajetória há mais de um século. Né? No final dos anos 80, para encurtar a história, foi criado na ECEME o CPAEX, que é o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, destinado especificamente à formação política e estratégica de coronéis, portanto, aqueles oficiais
com larga experiência, né, que já passaram diversos anos em atividades operacionais na Força, que tivessem uma preparação específica exatamente para as funções de comando, né? Em 2014, foi criado um curso internacional de estudos estratégicos, né, destinados a oficiais de nações amigas, das mais diferentes, né, do México, Guatemala, Argentina, Bolívia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Tailândia, acho que já falei, Coreia do Sul, enfim. São algumas nacionalidades de colegas que circulam pela escola para o seu aperfeiçoamento profissional. Bom, e nos anos 2000 foi criado um curso de pós-graduação. No primeiro momento, esse curso destinado a esses oficiais, né? Acumulando um conhecimento, decidiu-se, nos anos 2000, 2010, criar um instituto, o Instituto Meira-Matos, exatamente para transformar essa pós-graduação em um curso muito mais próximo do que se ensina nas universidades, ganhar um estatuto acadêmico. E começa aí um diálogo, uma interface muito grande com diferentes instituições acadêmicas nacionais, né, da UFRJ, a UF, mas basicamente um diálogo entre docentes, né, e com algum tipo de articulação institucional, principalmente com a Fundação Getúlio Vargas. E a partir de 2012, criamos o mestrado acadêmico, reconhecido pela CAPES, e em 2016, o doutorado acadêmico. Tá? Para a criação essas duas modalidades, foi criado, né, onde trabalho, no PPGCM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares, que tem duas grandes áreas, né, estudos da paz e da guerra e gestão da defesa, políticas públicas, economia e indústria, onde estou. Por que é importante, né? Só trazer essa breve reflexão para vocês, tá? Aqui, a ECM, ela se localiza ali na Praia Vermelha, né, muito próximo ali ao acesso ao Morro da Urca, né, ao Bondinho, e essa história que eu acabei de citar é muito importante, porque, a despeito de ser uma instituição centenária, a ECM teve um processo de desenvolvimento muito próximo às outras Forças Armadas, né, bastante insular, voltado para dentro. E por conta da nossa história, em especial a segunda metade do século XX, com os regimes militares, com o regime militar, perdão, exatamente houve um insulamento, um distanciamento grande entre o universo de reflexão dos militares e o universo de reflexão dos acadêmicos, né? Esse diagnóstico e a necessidade de mudar essa insularidade, ela foi identificada, diagnosticada nos anos 90, né? O que dentro das Forças Armadas se chama um diagnóstico para um processo de transformação, o desenvolvimento de novas capacidades, né, para atuação e reflexão das Forças Armadas, incluindo, né, o sistema educacional. Então, identificaram uma série de vulnerabilidades e, em virtude disso, né, a contratação e a parceria com professores, né? E aí a história do Instituto Meira-Matos, a história do programa de pós-graduação, né? E a tentativa, enquanto sociedade, né, brasileira, de ter um locus, né, em que acadêmicos e militares possam refletir, né, para pensar o futuro, para pensar exatamente os desafios que se apresentam em um ambiente fértil, um ambiente rico, um ambiente em que a convivência seja respeitosa, né? Então, esse é, de certa forma, o grande objetivo. E aqui uma das imagens que nos ajudam aí a pensar é a da ponte, né? Uma ponte, a ligação entre dois mundos, e que essa ponte entre o mundo acadêmico e o mundo militar, ela possa unir e a gente possa, obviamente, suprimir uma ponte e ter efetivamente uma sociedade, uma base que pense as suas questões estratégicas, que pense as suas grandes questões nacionais. Tá? Eu poderia voltar e raciocinar, sobretudo os anos 40, os anos 50, esse diálogo próximo entre acadêmicos e militares foi muito profícuo na nossa história, e poderíamos dizer muitos exemplos dessa virtuosa relação.
Se observarmos, por exemplo, a área de engenharia aeronáutica, com a criação do CTA, a criação posterior do INCO, a criação da Embraer, deriva muito dessa preocupação com defesa, dessa articulação entre cientistas e militares. Assim como a área nuclear no Brasil, que tem lá na sua origem o CPQD, né, e o CNPq, o CNPq, né, foi criado exatamente para alavancar essas pesquisas, e hoje o CNPq, né, é um principal órgão de fomento às pesquisas na área acadêmica do Brasil, de maneira geral, né. O Instituto Meira Matos tem uma série de parcerias, aqui são só algumas no âmbito nacional. A UFRJ é uma das nossas principais parceiras, em especial com o IRID, Instituto de Relações Internacionais de Defesa, né? Assim como temos a USP, a UFRJ, a Federal de Roraima, a Federal de Santa Maria, a FGV e assim por diante. E temos também uma série de parceiros internacionais, da Universidade Complutense de Madrid ao King's College, onde os alunos e professores realizam suas pesquisas, seus intercâmbios, e tem essa troca tão fundamental à produção acadêmica, né? Por que Meira Matos? Exatamente, o Meira Matos foi um dos poucos teóricos no Brasil que exatamente teve essa dualidade. Foi um general do Exército Brasileiro e, ao mesmo tempo, um doutor em ciências sociais, em ciência política, e um dos principais intérpretes do Brasil na segunda metade do século XX, com obras muito importantes para o pensamento geopolítico brasileiro. Então, representava exatamente essa dualidade que nós, né, buscamos hoje ampliar, né? Bom, rapidamente, esse ano passando do programa de pesquisa. Hoje, eu participo de 2 projetos de pesquisa, né? O Guerra do Futuro, Indústria de Defesa e Inovação, principalmente pensando a área de inovação na indústria de transformação nacional e as políticas públicas necessárias para gerir o processo, o ciclo de inovações, né? E pensando exatamente para onde aponta a seta do tempo do ponto de vista dos conflitos, né, e como é que a gente interrelaciona isso. O principal parceiro é a FGV, e contamos aí desde a Universidade Complutense de Madrid, a UIME, e demais órgãos próprios do Exército. E também sou o coordenador de um projeto de pesquisa, que é Geopolítica Grande Estratégia de Defesa, exatamente, que pensam as questões políticos nacionais e internacionais dentro do processo de transformação, de aquisição de novas capacidades das Forças Armadas do Brasil, em especial a Força Terrestre, como é que nós chamamos o Exército. Então, com base em elementos desse projeto de pesquisa que coordeno, que trago aqui algumas reflexões para conversarmos, tá? Então, vai ser um pouco de desdobramento desse diálogo com os colegas, né? Nesse projeto que coordeno, nós temos como parceiros o IRID, né, da UFRJ, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, né, em especial o Departamento de Geografia, temos o Instituto de Relações Internacionais da USP, e a AMAN, que é a Academia Agulhas Negras, que formam os cadetes, os oficiais do Exército Brasileiro. Então, criamos ali um ambiente de diálogo constante para essas questões que, em parte, aqui apresentarei a vocês. Bom, isso é, portanto, a evolução do nosso programa de pesquisa e os meus colegas, né, acadêmicos que trabalham no ambiente militar. E na ECM, na Escola de Comando de Estado-Maior, temos um observatório, né, um local de encontro entre os pesquisadores do programa de pós-graduação e as outras áreas, os outros cursos da ECM, que, como citei, curso de Política e Estratégia e Administração do Exército, o curso de Estado-Maior, e temos esse observatório que há diversas sessões temáticas, né? No observatório, a nossa grande preocupação é fazer uma análise da conjuntura, do momento, tendo como norte uma análise que una a expertise militar, aquilo que é próprio, né, e o militar consegue identificar quando observa as diferentes nações,
os diferentes níveis de preparo, emprego, e os acadêmicos, que observam desde a política pública a conjuntura geopolítica, as questões sociais, as questões econômicas. Então, é um locus, um lugar que busca exatamente fazer essa aliança para entregar à sociedade análises que permitam, né, compreender um pouco melhor as questões internacionais. Bom, esse observatório é dividido em 8 frentes. Eu vou aqui só falar de 3 rapidamente. DQBRN, que é coordenada por uma professora doutora Mariana Carpes, que é especialista em política nuclear, formada na PUC, doutorado na Alemanha, e a minha colega de trabalho, e trabalha em algo que eu acredito bastante caro às escolas de química, às faculdades de química, né, que é DQBRN, Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Então, se eu entrar na página do observatório, vocês verão uma série de análises, né, com essa perspectiva que vai desde o emprego, exatamente, o que é uma defesa biológica, o que é uma defesa do ponto de vista de armas radiológicas, biológicas, como é que as Forças Armadas dos diferentes estados do mundo se preparam para ataques ou ameaças nessa envergadura. E por conta, digamos, da pandemia, a área de DQBRN tem uma série de análises, né, para pensar a pandemia, da Covid-19, por este ângulo mais técnico, né, mais preciso, né? Tem uma área de conflitos bélicos, que analisa exatamente como os diferentes exércitos se preparam para o conflito, e abriu uma sessão para pensar exatamente a doutrina, o preparo e o emprego das Forças Armadas de diferentes países do mundo no combate à pandemia. Então, lá, nessa área de conflitos bélicos, hoje, quem abre a página pode ler como está a situação do Paraguai, do ponto de vista das Forças Armadas, da Argentina, dos Estados Unidos, do Paquistão, da Guatemala e uma série de outros estados exatamente desses parceiros nossos. Bom, e a área de geopolítica e defesa que eu coordeno, exatamente uma perspectiva mais ampla, geopolítica da ordem internacional e dos desafios que se apresentam ao Brasil, tendo por ângulo a relação entre território e poder, os temas clássicos da geopolítica. Então, basicamente é assim que funciona o nosso observatório. Quem quiser maiores informações, tá? Tem as nossas redes sociais, o programa de pós-graduação, tá? A rede social do Facebook e o Instagram, que podem acompanhar as nossas pesquisas e assim como a nossa agenda de eventos. Então, aqueles que estiverem dispostos, eu indico. Bom, entrando na questão aqui que nos interessa fortemente, né? A ordem geopolítica internacional e a pandemia. Bom, o que eu começaria a falar, né, a pensar? O coronavírus, né, e a doença resultante Covid-19 é um desafio enorme para os diferentes estados, exatamente pelo seu ineditismo. E eu diria, para usar uma metáfora, a Covid-19, ela é uma espécie, ela funciona como uma espécie de grande lupa. Por onde a pandemia, né, por onde se alastra o coronavírus e a Covid, demonstra as enormes vulnerabilidades existentes nas diferentes sociedades. Então, ela serve, né? Ela não traz, digamos, elementos novos, né? Não é algo inédito do ponto de vista da geração de problemas, mas ela acentua. Com ela, observamos fortemente todas as nossas vulnerabilidades, seja do ponto de vista social, com as enormes desigualdades que carregamos, seja do ponto de vista das diferenças de poder entre diferentes territórios, seja do ponto de vista das capacidades econômicas. Então, essa grande lupa. Bom, a pandemia, como todos sabem, ela se dá pelo alastramento do vírus, né? Primeiramente registrado no início de dezembro na China. A autoridade central chinesa, o governo central do Partido Comunista
chinês em Pequim toma ciência e passa a ter políticas mais efetivas a partir do final de dezembro, e assistimos todos, no início de janeiro, né, toda uma mobilização chinesa enorme, fantástica, para conter os efeitos deletérios, destrutivos do vírus, concentrado em uma cidade, Wuhan, em uma província de aproximadamente 56 milhões de pessoas, e que viveu, digamos assim, políticas das mais profundas do ponto de vista da limitação, do cerceamento, do controle de sua população. Então, observamos ali uma imensa capacidade chinesa de resolver uma questão. Que, ao mesmo tempo, ela nasce, né, como um problema biológico, né, sanitário, uma pandemia, ela tem um forte aspecto social, ela traz profundas implicações econômicas, né? O combate à pandemia exige uma redução da atividade econômica, portanto, ela tem um significado econômico enorme e político. Né? Estamos vendo exatamente essas tensões. Eu fiz aqui só para observarmos o tamanho do nosso problema. No dia 17 de março, houve o primeiro morto, a primeira ocorrência de morte no Brasil. Ali, exatamente numa terça-feira, havia o registro oficial de 291 casos, né? O início das medidas de contenção social. Um mês depois, tínhamos mais de 2.000 mortos. Em maio, portanto, no terceiro mês, 16 mil mortos. Em junho, não sabemos exatamente quanto teremos, né? Mas hoje, né, a estatística diz aí 29.314 mortos e seguramente mais de 30 mil mortos. Né? A escala dos casos, saltamos ali em 3 meses e 4 meses, quase 4 meses, de 291 para mais de 500 mil mortos. O Brasil, entre um país que assistia à difusão do vírus de janeiro a março, tendo esse espaço exatamente para se preparar, para ter políticas adequadas ao controle dessa pandemia, quase 4 meses depois se transforma em um país que é o epicentro da pandemia na América do Sul, né, e um dos principais, é o segundo país em número de casos e maior taxa contínua na semana de mortes do mundo. Né? Então, alguma coisa deu muito errado nas medidas de contenção que nós fizemos. Tá? Deu um problema que é grave e enorme. Poderíamos começar a pensar a pandemia do ponto de vista geopolítico. Temos aqui um mapa do mundo com o estado atual. Se tudo aquilo que assistimos entre janeiro e fevereiro, a China construindo hospitais em quase 10 dias, 15 dias, mobilizando parte significativa do seu aparato produtivo na confecção de equipamentos de proteção individual, de máscaras, portanto, do ponto de vista do suprimento das capacidades necessárias à sua população, um país reconverte a sua base produtiva com uma capacidade enorme. Aliado a isso, a utilização das tecnologias modernas de comunicação para testagem, para rastreamento, para monitoramento da sua população, temos todo esse esforço. Né? Quando observamos o alastramento da pandemia, ela se dá naquilo que na geografia chamaríamos difusão pelos espaços luminosos, exatamente a sequência de expansão, de dispersão dos vírus, exatamente nos espaços mais integrados à economia internacional, os estados mais prósperos, as cidades, Londres, Paris, Madrid, Nova York,
para os espaços mais conectados a essa economia, a esse fluxo de bens, a esse fluxo de pessoas, esse fluxo de riqueza. É esse espaço que primeiro se contamina e, obviamente, a partir dele se alastra, né, para o conjunto dos estados, para o conjunto da nação. Trazendo isso para o caso brasileiro, é São Paulo e Rio, que primeiro recebem os impactos da pandemia, exatamente por serem as cidades mais integradas à rede global. Entretanto, em determinado momento, a Covid, o coronavírus e a Covid vão se expandindo para o Brasil profundo, né, para as cidades do interior, produzindo uma série, né, de problemas que estamos assistindo. Bom, então, a dispersão do vírus, um primeiro ponto, está diretamente relacionado, tá, às características da globalização, ou da integração de diferentes cidades, estados, aos fluxos globais. Tá? Esse é um ponto crucial do entendimento. Entretanto, diversos estados já estavam em um processo de questionamento sobre os resultados, sobre as características, sobre os frutos dessa globalização. Né? Desses estados, eu vou chamar a atenção para o movimento que se verificou nos Estados Unidos entre 2014 e 2017, exatamente de forte questionamento dos resultados dessa globalização para a sociedade norte-americana. E como a pandemia, ela vem e não anula a globalização, mas ela ajuda a destruir as bases do processo até então em curso de globalização. O que assistiremos daqui para frente é exatamente um outro nível de tensão, um outro nível de relacionamento entre os Estados nacionais, em que se reduzirá e muito as características que estávamos observando, sobretudo entre os anos 90 e os anos 2000. Estamos caminhando exatamente para sociedades cada vez mais nacionalizadas, quanto do ponto de vista do provimento dos bens e serviços essenciais à sua população. Tá? É isso que a pandemia ajuda a separar o que tínhamos e a tendência futura. Tá? Com isso, obviamente, reduz o espaço das instituições multilaterais, todas elas muito criticadas, né, com a pandemia, né, não diretamente associada a este momento, mas já estavam em um processo de desgaste e que a pandemia ajudou a escancarar. Dentre elas, exatamente a Organização Mundial da Saúde e os seus efeitos, ou a sua função efetiva. Né? Há muito questionamento. E as notícias, por exemplo, dessa semana, do Trump, do presidente dos Estados Unidos, retirando o financiamento a esse importante órgão. Tá? Banco Mundial, FMI, que escutávamos muito, sobretudo nos anos 90, praticamente desapareceram do noticiário jornalístico, exatamente dada a capacidade limitada, né, para a proposição de políticas e atuação em resposta aos países. Bom, veja que até o presente momento, os países mais integrados a essas redes globais são os mais impactados. Entretanto, há uma curva lenta, né? Há uma série de outros estados que estão em um ciclo inicial de desenvolvimento da pandemia, né? Que são parte dos estados latino-americanos e principalmente o continente africano. Provavelmente, daqui para frente, são os estados que terão um enorme problema, tanto para a detecção quanto para o combate ao coronavírus, à Covid e os seus efeitos. Bom, se a globalização se reduz, o que se assiste? Bom, principalmente um mundo marcado crescentemente pela tensão entre os estados, sobretudo estados que polarizam, né, a produção de riqueza internacional e com capacidade de influenciar políticas econômicas, diplomáticas de outras nações, em especial Estados Unidos e China. Uma tensão crescente entre esses países em todas as perspectivas, do ponto de vista produtivo, econômico, monetário, militar.
e incluiríamos nessa seara aí Rússia. Pelo menos 3 grandes potências, destaque Estados Unidos e China, que disputam cada vez mais influência no mundo como um todo. Essa tensão também se verifica nos estados que compõem a Europa, exatamente pelo esfacelamento da União Europeia, em virtude, né, da dificuldade de compactuar políticas. Já estava em curso, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia. Com a pandemia, exatamente isso se intensificou. Já era bastante evidente a dificuldade de articulação entre os estados do Sul, principalmente Espanha, Itália e Grécia, né, de criar políticas no âmbito da União Europeia que favorecesse as suas necessidades. Com a pandemia, está escancarado, digamos, a necessidade de uma repactuação sobre o que será a União Europeia e como se preparará para reduzir os efeitos destrutivos desta pandemia, que ainda está em curso, e se preparar para os desafios futuros. Bom, o que se observa, portanto? É uma tendência que estados nacionais tenham cada vez mais sistemas nacionais autárquicos. O que é isso? Que setores estratégicos, seja energia, seja produção industrial de bens essenciais, a segurança nacional, poderíamos dizer aqui bens energéticos, bens que impactam na saúde pública. Por exemplo, quando observamos aqui a crise dos respiradores, que é algo fundamental, digamos, ao sistema hospitalar de vários países do mundo, há uma enorme assimetria, uma desigualdade global. Grande parte dos produtores estão no leste, em especial na China, o que fez com que diversos países da Europa, da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e da América Latina como um todo, não tivessem em seus sistemas nacionais capacidade de produzir respiradores. Isso gerou uma corrida global enorme, sendo a China a principal provedora. China, Índia, Taiwan, Alemanha, mas basicamente uma capacidade que vocês, né, da área técnica de engenharia, de química, entendem muito bem, com escala, com escopo, né? E isso deixou, sobretudo, os Estados Unidos com uma vulnerabilidade muito grande no combate inicial à pandemia. No caso do Brasil, também enorme, né? Ainda temos várias cidades no Brasil com dificuldade, por exemplo, para respiradores. Segundo item, muito simples, máscara, né, da N95, a máscara que, por exemplo, a 3M faz. É uma máscara que, teoricamente, é simples fazê-la, sem dúvida, mas o maquinário para a produção daquela película que permite a retenção de micropartículas, aquilo requer um conhecimento tecnológico, uma precisão de máquinas e equipamentos que poucos países têm. Os Estados Unidos têm? Sem dúvida, mas com capacidade para produzir em grande escala? Não. Quem tem essa capacidade hoje? Os países do leste asiático, em especial China, que virou, né, a grande provedora desses bens estratégicos para diversos estados. E nós não temos e não teremos em curto prazo. Então, esse é um ponto que vou tocar mais à frente. Então, a pandemia, ela acirrou as desigualdades, ela acirrou as vulnerabilidades dos estados e tende a ampliar esse padrão de desigualdade exatamente porque o combate à pandemia exige uma retração da atividade econômica com as medidas de isolamento e demais. Isso gera uma enorme questão associada ao emprego, associada à perda de arrecadação, associada a um empobrecimento, o que gera a maioria dos países do mundo que daqui a pouco começaremos a chamar de dívidas da pandemia. A necessidade que muitos estados terão de se endividar exatamente para reduzir os efeitos destrutivos que estamos verificando. Então, é basicamente esse mundo que a gente começa a identificar, saindo aqui de uma situação dos anos 90, 2000, que falávamos em globalização,
em hegemonia norte-americana, uma liderança quase inquestionável dos Estados Unidos nas mais diferentes áreas, para um mundo cada vez maior de disputa, uma disputa que coloca aí de um cenário de globalização, de tentativa de unificação, de convergência entre a estrutura produtiva para um ambiente de crescente disputa entre grandes potências, em especial Estados Unidos, Rússia e China. Poderíamos falar em União Europeia? Sem dúvida. Entretanto, tendo como elemento aí, digamos, fundamental essa repactuação prévia da União Europeia, assim como, dependendo da escala, poderíamos colocar Índia, poderíamos até pensar no caso sul-americano, Brasil. Mas, do ponto de vista com capacidade de influenciar os diferentes cantos do globo, Estados Unidos, China e Rússia, que tem aí principais tabuleiros. A gente chama em tabuleiro na geopolítica exatamente aqueles espaços mais de ampla disputa. O leste asiático, por exemplo, o mar sul da China, ali é um espaço de enorme disputa. Os jornais da semana passada e desta semana, por exemplo, falam da grande frota de navios de guerra chineses que se deslocam do Pacífico, né, do mar ali das Filipinas, do mar sul da China, passando pelo Estreito de Malaca, para chegar ao Mar Índico. Isso denota uma enorme disputa entre Índia e China. Os Estados Unidos, que têm uma rede global de defesa com os seus comandos militares, que são comandos navais, com posições dos diferentes palcos globais, já se colocou à disposição de mediar esse conflito que se apresenta entre Índia e China. Então, esse mar leste é extremamente tenso, porque além da China, temos a Coreia do Norte, temos o Japão, temos as Filipinas, temos a presença norte-americana, e formam esse espaço de enorme disputa, seja do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político, diplomático e produtivo. Um segundo tabuleiro, toda a fronteira russa, com embates com a OTAN, embates com os países europeus, com os Estados Unidos, com o Oriente Médio. É um espaço extremamente estratégico que eu posso dialogar posteriormente. O Oriente Médio, o Grande Oriente Médio, também temos a todo momento enorme tensão. E aqui abro um parênteses, como observamos assim, os efeitos da pandemia, vejam como ela demonstra as vulnerabilidades dos Estados. Um dos países com maior incidência, né, de casos é a Turquia. Bom, mas a Turquia faz fronteira com a Síria, e a Síria vem com quase uma década de conflitos, uma guerra civil fortíssima. Qual o efeito da pandemia na Síria? Não temos essa capacidade de mensurar. Os organismos internacionais têm essa dificuldade. Assim como a Líbia. A gente sabe que a Líbia, no norte da África, está toda fragmentada. E os grupos insurgentes fizeram uma trégua exatamente para combater a pandemia que se alastra na Líbia. Então, há vários espaços do mundo que vêm sendo impactados pela pandemia e com uma enorme dificuldade de mensurar os seus efeitos, como acabei de citar, na Oriente Médio, a Síria. Bom, por que o Oriente Médio é central também? Por conta do petróleo. E neste momento de pandemia, Rússia e Arábia Saudita disputam os preços internacionais do petróleo, que mergulham diversos estados do mundo, inclusive o Brasil, em uma crise energética, que é do petróleo. Então, esse é um quadro que demonstra, por exemplo, a importância do Oriente Médio. A Índia e a projeção do Índico, já acabei citando, e a África destaca-se como um espaço de enorme disputa entre potências, como expansão de recursos e como exatamente espaço para obtenção de bens essenciais ao funcionamento da economia. Bom, pandemias e respostas nacionais, tá? Para tentar aqui fechar já. Eu dividiria pelo menos 5... para dialogar, né, para colocar algumas questões, 5 grandes tipos de resposta, né, à pandemia. E aqui tento falar um pouco mais dos Estados Unidos, que é um caso paradigmático. Primeiro modelo, o caso, né, o case de enorme repercussão. O caso chinês é o país que tem um Estado, uma capacidade
de organização sem igual, é um Estado autoritário, é um Estado que tem um poder extremamente concentrado, que, do ponto de vista da consecução de políticas, tendem a ser mais eficientes, eficazes, porque exatamente tem a imposição forte. Então, esse é um ponto. São estados com essa capacidade de coordenação política. Só que a China, como os demais estados, Taiwan e Coreia do Sul, tem uma enorme capacidade produtiva. Produz os mais diferentes bens. E são indústrias de base e indústrias cada vez mais modernas, que se associam ao setor de serviços. Então, temos indústrias modernas associadas àquilo que a gente chama de inteligência artificial, um setor de serviços sofisticados, que criam uma espécie de clusters que as áreas de pesquisa, as universidades, o setor produtivo, a política estão muito integrados. Isso fez com que a China tivesse uma resposta muito significativa à pandemia. Então, se no início do ano ela tinha uma preocupação, hoje, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem mais mortos e infectados que toda a China, para a gente entender o tamanho do drama. Então, na China, articulação política e capacidade produtiva. A União Europeia tem uma desarticulação política no bloco, uma diferença enorme entre resposta da Itália, da Espanha, da Alemanha. Então, tem infraestrutura, mas os estados são limitados na sua capacidade de gestarem políticas efetivas, né? E uma desigual capacidade produtiva. Uma coisa é a Alemanha e a Inglaterra, a outra coisa é Grécia, outra coisa é Portugal. Então, essa dificuldade vem trazendo problemas muito grandes a vários países. Então, no caso da Itália, poucos estados conseguiram responder à demanda italiana. A Alemanha não socorreu, chamamos assim, apesar da sua grande capacidade financeira. A Itália foi assistida por russos, chineses e cubanos. Isso é um ponto de enorme preocupação quando a gente pensa no futuro da União Europeia. Bom, o caso norte-americano que nos interessa. Do ponto de vista da pronta resposta, demonstrou uma enorme desarticulação política, exatamente porque tem um sistema de saúde descentralizado e um peso muito forte do federalismo americano. E o caso norte-americano é muito especial, exatamente porque é o país líder global das grandes empresas, só que parte significativa dessa produção norte-americana, de empresas norte-americanas, está dispersa no mundo, o que dificulta o suprimento das necessidades norte-americanas em situação de emergência. Tá? Isso era uma questão que já vinha sendo identificada pelos documentos estratégicos norte-americanos, daí a questão da defesa é importante, os documentos do DOD, o Departamento de Estado, exatamente que mapeiam os principais requerimentos estratégicos do Pentágono, aquilo que garante o poder militar norte-americano. E é muito interessante que, desde 2017, os Estados Unidos, por esses documentos, identificavam a questão da indústria, a questão da dispersão produtiva, como um fator que reduzia a capacidade das Forças Armadas americanas. Portanto, indústria, portanto, setor produtivo dinâmico era um fator, para esses documentos, essenciais para a manutenção do poder dos Estados Unidos. Estou falando de documentos de 2014, documentos de 2017. Vem a pandemia, escancara isso. O que os Estados Unidos fizeram? Se em fevereiro os Estados Unidos mandaram ajuda para a China, em 14 de fevereiro, com carregamentos de produtos médicos, os Estados Unidos, em março, assim como o Brasil, viu a pandemia, né, ter uma difusão ampla, ter a transmissão interna, né, sua sociedade. E esse estado emergencial demonstrou o tamanho da carência e vulnerabilidade norte-americana. Os Estados Unidos não conseguiam produzir máscaras.
mesmo tendo a 3M. Os Estados Unidos não conseguiam produzir respiradores, mesmo tendo as principais empresas do setor de máquinas e equipamentos. Quando eu observo os documentos de 2017, o que eles estão dizendo? Vejam que interessante. Eles demonstram alguns dados. Bom, se a produção industrial nos Estados Unidos, se o emprego industrial nos Estados Unidos, né, se a população trabalhando em indústria nos Estados Unidos nos anos 50 era por volta de 40% da população, nos anos 2000, isso é menos de 10%. Muito pouco. Se a produção de máquinas e equipamentos nos Estados Unidos nos anos 70 era um líder global, a partir do final de 70, 80, só reduz a participação norte-americana em máquinas e equipamentos. A China só se amplia. E o que se verifica? A partir de 2005, por exemplo, a China transforma-se na líder global de produção de máquinas e equipamentos. Corresponde basicamente a 40% da produção total, global. Tá? Isso representa a liderança. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos produzem algo em torno de 4,5 bilhões. A produção norte-americana de máquinas e equipamentos é menor que a sul-coreana, é menor que a alemã, é menor que a japonesa. E esses documentos estratégicos identificavam. Portanto, o poder norte-americano deve estar associado a um setor produtivo interno no Estados Unidos forte. Um ponto muito importante para a gente que esses documentos estratégicos apontam: a vulnerabilidade do setor educacional norte-americano. E os documentos de defesa criaram até uma sigla, né, o STEAM, né? O ensino de ciência, tecnologia, engenharia e matemática deve ser fortalecido nos Estados Unidos por questão de defesa. Por que eles estão dizendo isso? Porque houve uma redução desse emprego qualificado. Por que houve essa redução? Porque a indústria diminuiu a sua participação nos Estados Unidos. Então, de 2014 a 2017, é essa sinalização que se verifica nos Estados Unidos. Com esta pandemia, se escancarou, os Estados Unidos sem respiradores, e muito interessante observar o esforço que eles fizeram para importar rapidamente uma leva emergencial, comprando da China, né? Isso comprando, inclusive, o que seria destinado à Alemanha e ao Brasil, comprando dos russos, e no caso dos russos, os Estados Unidos compraram de uma empresa chamada Trek, exatamente uma empresa que estava na lista das que recebiam sanções, não poderiam comercializar com os Estados Unidos e os seus aliados, por conta de 2014, o episódio em que a Rússia volta para a Crimeia. Os Estados Unidos consideram aquilo uma violação do direito internacional e condenam a Rússia desde então, com uma série de sanções econômicas. Bom, uma das empresas russas que produz respiradores estava na sanção. O Departamento do Tesouro norte-americano anulou as sanções e os Estados Unidos compraram os seus respiradores. Bom, então temos aqui o caso de um país que tem uma imensa capacidade produtiva, lidera do ponto de vista monetário e financeiro as grandes empresas globais e precisa reconverter a produção, né? Criou, inclusive, retomou uma lei de guerra para que a GM, forçosamente, passasse a produzir aquilo que é a demanda emergencial. Então, essa é uma resposta norte-americana que dá uma sinalização do que eles consideram estratégicos e que efetivamente pode impactar os outros países. No caso do Brasil, bom, um caso notório de desarticulação política do ponto de vista, sobretudo do executivo, né, do executivo federal dialogando com o executivo estadual, municipal, um plano nacional efetivamente para combater os efeitos da pandemia e o que é extremamente grave, né, limitada a capacidade produtiva. Não temos essa capacidade de reconverter rapidamente como os americanos, nem tampouco comprar, importar
com a mesma assertividade, controlando as cadeias produtivas, como os norte-americanos. Veja, se o caso chinês demonstra que é necessário ter empresas modernas e empresas que estejam associadas àquilo que a gente chama de inteligência artificial, nós não temos nem empresas modernas para a produção daquela micropartícula que vai na máscara e cria um sistema de proteção adequado, tampouco temos as grandes empresas de comunicação, tipo Google, tipo Apple, tipo várias outras que monitoram, que têm capacidade de rastrear. Os Estados Unidos têm, nós não temos. Mais do que isso, qual é o esforço necessário que teremos que fazer para termos empresas dessa envergadura para reduzir a vulnerabilidade nacional para esta epidemia e as demais que se apresentam? O Brasil tem uma estrutura, digamos, limitada e, de certa forma, pouco sucateada, né, de outro período histórico, né, que é fundamental para diversas razões, entretanto, que demonstra uma dificuldade muito grande para o salto. Bom, e por fim, uma quinta leva de países, e aí são muitos, que eu aqui, por falta de um termo, utilizo um do Frantz Fanon, né, que ele chamava de condenados da terra. Exatamente países que têm limitada instituições políticas, não tem, como no caso do Brasil, uma rede nacional de saúde, como o SUS, temos, sim, um conjunto industrial significativo, não moderno, necessário, mas significativo, mas vários países que não têm nem estrutura de governo consolidada, tampouco empresas com capacidade produtiva, e são extremamente dependentes, né? Não tem nenhum nem outro, por isso o termo condenado. Basicamente assim, um quadro, a gente pode discutir cada um desses especificamente, mas só para a gente criar um quadro. Está um pouco longo, mas eu vou aqui, já estamos no final, tá? Para pensar o caso do Brasil, já enunciei os aspectos essenciais, mas é interessante observar que o Brasil é um país singular do ponto de vista do concerto das nações. O Brasil está entre apenas 5 países, e aí basicamente China, Índia, Rússia, Estados Unidos e Brasil, são países que congregam, né, diferentes aspectos essenciais a uma grande nação, né, que é um território grande, que é um PIB volumoso e que são, né, gastos militares significativos. Gastos militares aqui é algo importante, exatamente porque ele indica exatamente aqueles setores que vão na contramão do mercado, aqueles setores que requerem uma parcela significativa da riqueza nacional para o desenvolvimento de habilidades e capacidades próprias, né? Como citei no caso norte-americano, eles situam a indústria como algo fundamental ao poder americano. Obviamente, quando eu olho o caso norte-americano, essa mesma indústria é aquilo que é o fator essencial para a competitividade econômica da nação. Então, exatamente essa dupla face é importante. Bom, então o Brasil, ele é um país singular, ele tem uma série de pré-requisitos. Entretanto, da série de desafios fundamentais, isso preocupa fortemente. Veja, como estávamos no início do ano, sem a pandemia? Estávamos muito mal, do ponto de vista das crises. Nós estávamos em uma crise política, não há dúvida. Né? Uma crise política com fortes questionamentos em relação à condução político-econômica do atual governo, e uma estratégia liberal de inserção nos mercados internacionais, exatamente em um momento em que diferentes países são menos liberais. Então, isso gerava uma tensão política e econômica. Né? Já estávamos em uma tensão forte do ponto de vista das disputas entre governadores e o governo federal.
e já estávamos, digamos, com uma ausência, do ponto de vista político, tá? Uma ausência sobre um projeto nacional, sobre um país do futuro, sobre qual é o horizonte fundamental à nossa sociedade, do ponto de vista de uma ideia de unificação da nação. Então, um ambiente político bem controverso, né? Bom, do ponto de vista da economia, também estávamos em um movimento, do ponto de vista do Paulo Guedes, por exemplo, de ascensão, exatamente porque o Brasil cresceu 1,1% em 2019. Só que esse 1,1% ele vem de crescimento em um período muito ruim. Estamos em uma década dos anos 2000 péssima. Se observarmos de 14 para cá, crescemos menos 4%. Se observarmos de 2011 a 2019, crescemos 0,6%. É um crescimento mínimo. Se eu observo, por exemplo, os países africanos, neste período da década, a taxa de crescimento é de 5,6%. A nossa taxa de crescimento é menos de 1% na década. E se observarmos os anos de 2020, por exemplo, aí é extremamente desanimador. O déficit primário, por exemplo, do mês de abril, já com o efeito da pandemia, é estrondoso. A gente está com 95 bi de déficit e uma perspectiva de crescimento para 2020 de menos 5%. Há já quem fale em menos 6%. Portanto, a década vai fechar com um dado negativo. Isso representa uma grande crise conjuntural da década. E um dado fundamental, vejam que eu trouxe o caso norte-americano, e vejam o que acontece com onde os químicos e os engenheiros vão trabalhar necessariamente, né? Que é na indústria de transformação. Ou há uma participação, uma redução, parte significativa dos químicos e engenheiros, desculpe, tá? A agroindústria é muito importante, entretanto, a indústria que agrega, do ponto de vista econômico, efeitos sinérgicos por montante da riqueza nacional. Há uma redução significativa do PIB, da participação na indústria do PIB. A gente está voltando, está regredindo a valores inferiores ao nosso processo de industrialização nos anos 50, a JK, a Juscelino. Então, como é que a gente reinverte essa enorme vulnerabilidade que é um país como o nosso, sem grandes indústrias? Porque a indústria é parte essencial da riqueza, a indústria é parte essencial da absorção do progresso científico e tecnológico, do conhecimento. Se eu não tenho indústria para absorver, digamos, engenheiro, por que eu formo engenheiro? E é muito caro formar engenheiro, percebe? Então, essa perda de compasso que estamos vivendo há 20, mais especial 10 anos, é enorme. E a isso, o desafio de reversão é significativo. E por isso, de uma reflexão cada vez maior entre a geopolítica, entre como é que esse país se vê no concerto das nações e as capacidades produtivas nacionais. Bom, do ponto de vista concreto de resposta à defesa, né, observando os nossos desafios, as Forças Armadas, por exemplo, estão dentro da chamada Operação Covid-19. Ela foi criada ali com os decretos de isolamento social, né, no início, em meados de março, e basicamente toda a estrutura de defesa nacional ela está voltada para o combate da pandemia como atividades de apoio, né, auxiliando o Ministério da Saúde, auxiliando os demais ministérios para reduzir os efeitos deletérios da doença. Basicamente, todo o país foi dividido em 10 comandos, exatamente porque as Forças Armadas são das poucas instituições nacionais que têm uma capilaridade, consegue chegar nos diferentes municípios, nos diferentes rincões do país. Esses 10 comandos, exatamente executando tarefas para suportar as demandas, né, nacionais. Bom,
E só há uma grande hipótese de emprego das Forças Armadas, exatamente nos batalhões DQBRN, exatamente para fazer descontaminação, desinfecção e todo um protocolo de resposta que o Brasil conseguiu desenvolver, sobretudo em virtude dos grandes eventos. Copa das Confederações, Copa do Mundo e Copa e Olimpíadas, que as Forças Armadas tiveram que desenvolver esse know-how para lidar, sobretudo, com as ameaças biológicas, se caso houvesse episódio de terrorismo. Dado esse capital desenvolvido, tínhamos um know-how em DQBRN que vem sendo empregado para o combate biológico da doença em mais diferentes pontos do país. Tá? Fora isso, uma série de atividades do ponto de vista de suporte, seja levando respiradores, por exemplo, para São Gabriel da Cachoeira, um rincão, uma cidade no extremo norte do país, sobretudo na Amazônia. Então, as Forças Armadas acabam sendo o braço nacional do Estado brasileiro nessas áreas. E outras atividades de suporte, seja controle de fronteira, seja montagem de acampamentos, seja nas áreas mais calamitosas, auxílio a prefeituras para lidar com situações de distúrbio ou de colapso, sobretudo para sepultamento, sobretudo para lidar com os mortos, ou com o que fazer em cidades que não têm, por exemplo, infraestrutura. Tá? Então, esse é um ponto. E um país como o nosso, é claro que há uma série de outras preocupações, sobretudo do ponto de vista social. O Rio de Janeiro, por exemplo, até o ano passado, tinha uma intervenção federal por conta do colapso da segurança pública. Essa situação se desenhava no passado, por exemplo, em vários estados. E as Forças Armadas, nesse sentido, elas precisam ter essa atenção especial para responder às demandas dos mais diferentes estados. Então, é um apoio e, obviamente, precisam estar em condições operacionais para responder todas as necessidades da nação. Então, do ponto de vista operacional, é enorme o desafio. Bom, os impactos da pandemia. Vejam que o Brasil hoje é o epicentro, né? É o principal país da América Latina, tá? Em especial América do Sul, vejam aqui, tá? É onde exatamente a curva mais cresce. No mundo, proporcionalmente, somos a área de expansão. Tá? A América do Sul tem 717 mil casos, desses 514 mil só Brasil. A América do Sul tem 35 mil mortos, desses mais de 30 mil, 29 mil, né, quase 30, são Brasil. Qual é o nosso espaço de coordenação com os países sul-americanos? Quase nulo, por escolhas políticas recentes, quase nulo. Seja do ponto de vista do Mercosul, seja do ponto de vista da Unasul. Os países sul-americanos, em especial, como são as suas cadeias produtivas? Pouco coordenadas e grande parte voltadas para fora. Então, temos um conjunto de países extremamente dependentes do leste asiático. E aí, para finalizar, é o último slide, a gente teria aí necessidades de curto prazo, necessidades de médio e de longo prazo. Curtíssimo prazo, combate à pandemia, salvar vidas. Basicamente, seguindo o dinamismo das políticas de saúde e reconhecer que as autoridades científicas estão pesquisando e desenvolvendo as melhores formas para o combate à doença, ora isolamento, ora uma flexibilização, mas é necessário uma clareza política para seguir, digamos, as recomendações do ponto de vista sanitário. Imediatamente, o fortalecimento às políticas e instituições nacionais, sobretudo aquelas voltadas à área de saúde. Estávamos em um processo já crônico de sucateamento do SUS, né, que é o nosso grande sistema nacional de saúde. Pouquíssimos países do mundo têm um sistema tão, digamos, universal como o nosso, que atende. Entretanto, ele vinha sendo sucateado e
necessário um imediato reparo, né, à sua capacidade de atuação. Então, esse é algo que a política nacional pode fazer imediatamente, assim como um fortalecimento dos centros de pesquisa, das universidades, para exatamente descobrirem as respostas essenciais. O que estamos assistindo a essa pandemia é exatamente grandes universidades, grandes centros de pesquisa mobilizando as suas mentes para o desenvolvimento de respostas, tá? Imediato, urgente, uma coordenação das políticas internas, em especial o executivo. Não dá para ter visões contrárias em um momento tão grave como esse. Quanto mais coordenado, melhor a resposta para o conjunto da sociedade, para não sermos o líder global, né, em casos de mortes. Só um detalhe, né, os estudiosos da área falam que o nosso número de 29 mil, quase 30 mil, é tá? Ele está subestimado. O número de mortes potencialmente é muito maior, tá? Assim como a notificação, exatamente porque não temos tecnologia e capacidade para produzir testes, precisamos importar, tá? Como a gente precisa importar, a gente precisa muito, e é imediato, de uma política externa com uma diplomacia que gere soluções. Uma diplomacia que ajude a resolver os problemas nacionais imediatos, para aquisição de bens, recursos, seja suprimentos, seja do ponto de vista capital, para que possamos responder, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, a esse imenso desafio, esse imenso problema nacional. Não há possibilidade de uma diplomacia que não seja pragmática, que não seja atuante, que não esteja centrada na resolução dos nossos problemas. Tá? E, obviamente, um país como o Brasil, que tem uma Constituição relativamente recente e tem problemas de legitimidade do ponto de vista de diversas instituições nacionais, é urgente não ser seduzido por respostas autoritárias. Então, a defesa das instituições, seja da universidade, seja de centro de pesquisa, seja das Forças Armadas, seja da nossa Constituição, para defender a democracia, é um objetivo enorme. Tá? Vejam que antes da pandemia, diversos países sul-americanos estavam com grandes manifestações populares. O Chile, exatamente, passou o ano passado quase inteiro com grandes mobilizações para debater educação, universalização dos sistemas de saúde, e o Chile chegou a gerar a necessidade de uma constituinte, que seria agora em maio. Foi cancelada, foi adiada, né, por conta da pandemia. Assim como Colômbia, Peru, Argentina mudou de governo, mas o Equador, vários países da América do Sul tinham essa questão muito forte das reivindicações populares. Né? Em momentos de crise, a democracia ela tende a ser fragilizada, então é um desafio enorme mantermos exatamente para, com a democracia, conseguirmos resolver esses problemas tão urgentes. Do ponto de vista do médio prazo, bom, retornar às atividades econômicas, reduzir os seus impactos econômicos, as desigualdades, fortalecer cada vez mais essa estrutura, universidade, empresa, governo, e a relação das nossas universidades com redes internacionais, né? E, obviamente, sempre com uma diplomacia muito ativa. Médio e longo prazo, aqui, efetivamente, o problema é grande, né? Reverter a desindustrialização, tá? Criar políticas muito adequadas para que possamos desenvolver empresas modernas e desenvolver todo um setor associado às telecomunicações, associados à inteligência, o que chamamos a internet das coisas, ou empresas modernas que se associam a essa indústria e possam resolver, né,
os problemas desta e das próximas pandemias ou próximas grandes crises, né? Obviamente, se é urgente a defesa da democracia, a democracia é um exercício contínuo, né, de educação social. Portanto, é um desafio no longo prazo sempre, né? Nunca esquecer dessa questão. Bom, e por fim, todas essas questões, elas caminham lado a lado com uma diplomacia que é pragmática, uma política externa pragmática. Ela é não ideológica, ela é voltada à defesa dos interesses nacionais, que observa o mundo e os diferentes países com equidistância, não com alinhamentos automáticos, não com supostos alinhamentos pautados em valores, pautados em alianças de outro plano, quase metafísica. Quais são as necessidades nacionais? Como é que, negociando de igual para igual com diferentes países, a gente pode obter aquilo que é fundamental à nossa sociedade, né? Então, essa diplomacia pragmática e equidistante, ela é central. Foi assim no passado, é assim que temos como horizonte fundamental para o futuro. E que o Brasil possa ser o que não é neste momento, agora, dia 1º de junho, que é um país que é um risco para os seus vizinhos. Como temos uma pandemia praticamente se alastrando pelo país e não temos testes suficientes, é um risco para os países da região de serem potencializados com os impactos negativos que o Brasil representa. Então, estamos de um país que assistia à pandemia a um país que hoje é um risco à sua região. Que o futuro a gente possa, mediante uma diplomacia pragmática e equidistante, ser um país exatamente que possa ser o elo entre os outros da região, exatamente porque temos fronteira com todos, o país é incontornável do ponto de vista geopolítico, e que tenhamos um protagonismo para essa e outras questões, tá? Desculpe a fala alongada, tá? Espero ter contribuído e estou disposto, caso houver, a responder as questões, tá? Muito obrigado novamente. Está aqui o meu e-mail, se alguém precisar, e aqui o acesso às redes sociais do nosso programa de pós-graduação da ECEM.